Olá, amigos, uma alegria podermos dialogar, refletir em conjunto, não é mesmo? Para mim é sempre muito prazeroso fazer esse trabalho e dialogar com você, porque, bem ou mal, nós estamos dialogando, né? Não presencialmente, nem em tempo real, mas nós estamos vibrando na mesma faixa neste momento em que você ouve este trabalho que eu estou fazendo, né, para o Frei Anselmo. Então é uma alegria sempre muito grande. E o tema hoje é o penúltimo tema do livro Religião dos Espíritos e ele se chama Louvor de Natal. É interessante, vocês vão falar assim, nossa, mas nós só estamos no meio do ano ainda. Então, mas o Natal significa, representa, na verdade, uma data que hoje nós sabemos que historicamente não é o nascimento de Jesus. Mas por convenção, 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. É assim que nós comemoramos no mundo cristão, né? Mas, pela história, Jesus teria nascido mais para março, abril, por causa das chuvas que acontecem nessa época em Israel e que dificultaria, né, tornaria quase impossível a viagem que fazem de Nazaré a Belém. Então, quando nós pensamos na data do Natal, nós vemos, às vezes, o Natal como uma festa muito comercial, né? Todo mundo busca dar presente, a gente até dá presente para quem a gente não gosta, né? Assim, por obrigação. A gente compra por obrigação, mas obrigado a dar presente para fulano, né? E isso tudo mostra um desvio do conceito de Natal. O que o Natal simboliza, né? Ele simboliza o nascimento. E quando nós pensamos no nascimento, nós podemos comemorar essa data todos os dias. Porque todos os dias nós renascemos em disposição, em trabalho, em energia e, inclusive, em evolução. Nós hoje não somos o que éramos ontem. Nem fisicamente, porque os trilhões de células que tem no nosso corpo, a cada 6, 7 anos, mais ou menos, é todo transformado. São novas células que surgem no lugar das antigas. Então, a renovação ela é permanente, porque ela é física no sentido de que nós vamos trocando a nossa pele, né? E as células do nosso corpo vão sendo mudadas continuamente. E também espiritual. Porque quando nós pensamos na nossa mudança de foco, no nosso despertamento para algumas situações, na autoconscientização, no autoconhecimento, na autoevolução, nós começamos a perceber que a cada transformação nós somos uma nova pessoa. Nós renascemos. Renascemos no sentido de deixar um comportamento anterior, que nós sabíamos ser pernicioso, e transformar, adotar, assumir um comportamento mais condizente com a nossa meta definida pelo nosso Criador, que é de nos tornarmos espíritos puros. Né? Há muita trajetória ainda a ser feita. E aí
a data do Natal como o nascimento de Jesus, ou seja, a comemoração e o reconhecimento de que Jesus encarnou entre nós para nos mostrar que é possível sim viver num mundo refratário, num mundo de debates, num mundo contrário aos ideais dele, que era possível viver e só fazer o bem. Este exemplo de Jesus para nós é fundamental, porque ele mostra que nós vamos chegar aonde ele chegou. Mas para isso nós vamos ter que fazer aquilo que ele chama, né, o caminho da verdade e da vida, segui-lo nesse sentido. O caminho é o caminho da evolução. A verdade é a lei divina. E a vida é a imortalidade. Então nós precisamos começar a saber traçar o nosso caminho. Na verdade, o caminho está traçado, nós seremos espíritos puros. O que nós precisamos é tirar o mato da estrada, sabe aquela coisa? Dar uma limpadinha, deixar a trilha mais fácil de ser enxergada por nós, para que a gente vá mais rápido, né? É lembrar da lei divina sempre que nós vamos pensar em responder torto para alguém, em fechar alguém no trânsito, em xingar o carro que estava na nossa frente, em achar ruim com aquelas pessoas que no transporte público, principalmente nos trens e metrô, no caso aqui de São Paulo, ficam paradas em frente à porta, não deixando as pessoas, atrapalhando quem entra e quem sai, sendo que elas vão descer às vezes no ponto final, né? Na estação final, mas a pessoa fica ali na porta porque ela acha que não tem problema. Aquelas que sentam no banquinho reservado para autistas, com pessoas com problemas de locomoção, idosos, né? Adultos com criança de colo, né? Não é para crianças o banco, nem para crianças no colo, é para crianças de colo. É interessante, a nossa língua é muito rica, né? E a tomada de consciência dessas coisas também nos coloca numa situação de nascimento, de louvor ao nascimento de uma nova consciência, que se constrói pouco a pouco, né? Nós muitas vezes esquecemos de parar para pensar se as escolhas que vimos fazendo são positivas para nós e para o outro. Porque a hora que eu tomo alguma decisão ou que eu decido dar um novo rumo em alguma situação, eu tenho de lembrar que a minha decisão vai afetar a vida de outras pessoas. E nós temos de pensar em como vai afetar a vida do outro. Ah, mas não é problema meu, eu vou cuidar da minha vida, né? Eu ouvi recentemente de uma pessoa que estava falando sobre as pessoas, na verdade, sobre o fato das pessoas deixarem de procurar as outras, ou de falarem assim, se precisar de mim, estou aqui. E a hora que você precisa, a pessoa não pode. Nós estávamos falando sobre isso. Coisas muito comuns no nosso dia a dia. E a pessoa me disse, olha, Kátia, sabe o que é? Todo mundo está tentando levar a própria vida. E eu comecei a rir, porque a minha vida, para eu levar, eu preciso pensar em quem está ao meu lado. Porque a liberdade não é eu fazer o que eu quiser. A liberdade é fazer o que é certo. E o que é certo é a verdade que fala Jesus, é a lei divina, é o cumprimento da lei divina. Então, para
eu poder louvar o Natal, poder agradecer a Jesus, ser grata a Ele pelo código de conduta que Ele nos comprovou, eu preciso não tentar levar a minha vida, mas viver em parceria com aqueles que me cercam, seja na família, seja no trabalho, seja na mesma cidade, no mesmo país, porque aí sim eu vou estar seguindo o caminho. Eu imagino se Jesus fosse pensar em levar a própria vida, se ele teria feito o que ele fez. Claro, para ele levar a própria vida é fazer o que ele fez. Porque ele é o espírito mais evoluído que habitou a Terra. Para nós, levar a própria vida ainda é, e na grande maioria dos casos, olhar para o próprio umbigo. É nos vermos como centro do universo, isolados e não sofrendo interferência nem interferindo na vida dos outros. Como se nós pudéssemos ser ilhas. Jesus mostrou que sozinho não se faz nada. Não que ele precisasse no sentido estrito do termo. Ele, tudo que fez, ele podia fazer. Mas por que ele tinha os apóstolos juntos a eles e alguns discípulos? Consta que Jesus andaria sempre com volta de 70 pessoas. Por que ele fez isso? Por que ele não fez sozinho? Porque a vida em sociedade é uma das regras da lei divina. Nós estamos numa sociedade para ajudarmos os outros no seu processo evolutivo. Então, quando eu foco na minha vida, eu estou perdendo uma grande oportunidade de contribuir para a evolução do outro. E muitas vezes, essa contribuição é apenas um sorriso, um olhar, um gesto de carinho. E é lembrar que nós somos seres em evolução e que por isso o que nós chamamos de nossa verdade ainda é muito relativa. Porque se nós pegarmos as nossas verdades e compararmos com a lei divina, nós vamos ver que elas estão um tanto quanto distantes da lei divina ainda. Se nós formos discutir direitos, nós temos que lembrar de deveres, porque se eu não cumprir o meu dever, eu não tenho o meu direito. Por isso que ser livre é fazer o que é certo, não é fazer o que eu quero. Porque o que eu quero muitas vezes me aprisiona em algumas situações desagradáveis e que no futuro vão ter que ser realinhadas. Vão gerar necessidade de reajustes que não vão ser agradáveis, porque reajuste nunca é agradável. Porque a gente resiste à mudança. E a lei divina nos diz que tudo que nós incorrermos na tentativa de burlar a lei, nós vamos responder por isso. Porque isso é muito legal, né? Quando eu penso em cumprir a lei, claro que eu estou falando de cumprir o que a lei prescreve como caminho reto, o caminho mais rápido, o chegar rapidamente ao processo de uma evolução mais consistente. Mas, a hora que eu acho que eu estou descumprindo a lei divina, eu também estou, na verdade, cumprindo a lei. Porque a correção de rumo está prevista na lei. A partir do momento que está prevista na lei, ela integra a lei. Então, por mais que eu tente descumprir a lei divina, não seguir o exemplo de Jesus, eu estou fazendo. Por quê? Porque tudo isso vai virar aprendizado. E porque aquilo que a gente chama de castigo, né, já está previsto.
Olha que coisa fantástica. Não é? É como na lei humana. Nós temos aí, né? Você pode ser multado por N motivos. Se a gente atrasa uma conta, paga juros. Tudo isso está previsto. Então, se está previsto, nós não estamos deixando de cumprir. Nós só estamos fazendo o caminho mais longo. E quando nós falamos das nossas responsabilidades materiais, são caminhos mais caros também, né? Porque uma dívida que podia ser de 2 mil pode virar 10 mil sem muito esforço, né? E aí nós vamos vendo por que Jesus ressaltou tanto essa sua posição de filho de Deus e filho do homem. Porque ele nos mostra duas situações muito interessantes. Uma é que, como filho de Deus, ele cumpria integralmente a lei divina. E, como filho do homem, ele tinha um corpo carnal como nós temos. Então, o que modifica aí é a situação em que nós nos colocamos. Nós nos colocamos muito mais como filhos do homem ou como filhos de Deus e irmãos de Jesus. Porque se eu me coloco como criação divina, eu preciso, o quanto antes, cumprir a lei divina. A minha resistência faz com que eu me torne cada vez mais vezes filha do homem. Porque eu resisto a evoluir. Nós vivemos uma época hoje que nos favorece muito essa individualidade, esse isolamento social. E a gente culpa o vírus, por exemplo, culpa a saúde, culpa o governo, vai culpando, né? Esquecendo que nada acontece sem um motivo que seja evolutivo. Então, durante a pandemia, quantos natais nós pudemos comemorar com os nossos entes queridos que sobreviveram a essa fase? Quantos natais também nós pudemos compartilhar com aqueles nossos queridos que voltaram para a pátria espiritual? Porque eles retornaram para casa. Eles, entre aspas, renasceram no plano espiritual. Também aqueles queridos que chegaram aqui para uma nova encarnação. E tudo isso tem a ver com este conceito de Natal. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, né, que é o livro que nós estamos estudando, ele faz alguns comentários sobre Jesus e eu vou ler algumas frases que para mim foram bem interessantes. Que Jesus cresceu sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. A fraternidade só pode ser exercida em sociedade. Não dá para exercer a fraternidade sozinha, né? Eu não posso ser fraterna comigo mesma, né? A fraternidade é o que nos une rumo a um objetivo comum. E nós sabemos a importância da ajuda das pessoas nas nossas dificuldades. Nós sabemos a vibração que recebemos, quanto nos fortalece nos momentos de dificuldade, de inquietação, de amargura. Porque todos nós ainda passamos por tudo isso, porque estamos num mundo de provas e expiações. A caminho da regeneração.
Mas na regeneração também não significa que os problemas vão deixar de existir. E nós sabemos que não existe nada melhor do que ter com quem compartilhar as nossas dificuldades e encontrar caminhos para nos fortalecer, né? Então, sem essa fraternidade, fica muito difícil a gente chegar logo na nossa destinação, né? Ele também fala, né, aqui para gente que a história, a época em que Jesus nasce, homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, que era um protetor das artes. Daí vem a palavra. É que a pessoa chamava Mecenas. E não te quis conhecer em pessoa ao lado de tua revelação. Mas o povo guardou, né, de Jesus a presença divina e as personagens da epopeia, que foram quem? O cego Bartimeu, o homem na mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, né? O gago da Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, irmão de Marta e de Maria, e tantos outros. Podemos incluir aqui Maria de Magdala, os próprios apóstolos, né? E essa lista é infindável, até chegar a nós, né? Porque a presença divina de Jesus ainda está conosco, cada vez que nós nos ligamos em pensamento ao plano espiritual superior, né? E ele diz que, ainda assim, apesar de tudo isso, Jesus, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceu os séculos e está diante de nós tão vivo quanto antes. Por que tão vivo quanto antes? Primeiro, porque ele confia na nossa evolução. Segundo, que essa é a tarefa dele, é a missão dele, nos ajudar a evoluir. Terceiro, que ele sabe que nós vamos evoluir. Legal, né? E ele deu todo o exemplo do que nós devemos fazer. Devemos no sentido da necessidade evolutiva, né? E Emmanuel, esse texto todo é um diálogo, na verdade, de Emmanuel com Jesus. Ele vai falando para Jesus, já que é um louvor, ele vai enaltecendo as situações da vida de Jesus, falando com Jesus como se Jesus estivesse à frente dele, né? Então ele fala lá: ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo quanto ontem, chamando-nos o espírito ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. Ele coloca aqui a alegria como um dos sentimentos que devem permear a nossa relação com a divindade, com Jesus, com aqueles que nos cercam. Porque o bem não é triste. Ser sério não é ser mal-humorado. Ser sério não é ter a cara amarrada. Uma pessoa é séria pela sua conduta, não pela sua expressão fisionômica. A alegria, não a euforia, né? Mas a alegria
ela é positiva. Nós elevamos o nosso padrão vibratório quando estamos alegres. É muito mais fácil nós vencermos as nossas adversidades se olharmos para essas adversidades com o olhar do aprendiz. E do aprendiz que tem a felicidade de aprender, que se disponibiliza para o conhecimento, que se torna instrumento de desenvolvimento próprio e do outro. A alegria de fazer o bem, a alegria de reconhecer que estamos aqui juntos, encarnados, porque duas pessoas concordaram em nos deixar encarnar. Independentemente do que elas façam para nós o resto do tempo que estivermos encarnados, inclusive se nos abandonam, elas deram para nós a oportunidade de estarmos aqui. E esse já é um motivo suficiente para termos respeito e gratidão por essas pessoas. Porque sem o ok delas, nós poderíamos ter demorado um pouco mais para encarnar. E aí já mostra que não dá para ser sozinho, porque nós não podemos encarnar de livre e espontânea vontade. Nós precisamos de um gameta masculino, de um gameta feminino, para formar, né, pela fecundação, um ovo que vai se desenvolver e se transformar num corpo humano, habitado por um espírito, ligado a um espírito, desde a concepção. Isto é o que a doutrina nos diz. Então, desde o momento em que nós fomos gerados, antes até das pessoas pensarem se queriam ou não e saberem que estavam trazendo um ser à Terra, no corpo físico, né? Nós já estávamos vinculados. E a gratidão deve se fazer por isso, pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui. Porque o Natal simboliza a encarnação de Jesus na Terra. Então, nós temos, cada um de nós, os nossos natais, que é o nosso nascimento. Natal, como eu disse, é natalício, é data de nascimento. Quando nós comemoramos todos os anos o nosso aniversário, será que a gente agradece por estar aqui e agradece a esses seres humanos que se disponibilizaram a favorecer e permitir a nossa presença fisicamente neste mundo? Porque, senão, eu não estou sendo humilde, eu não estou sendo simples, eu não estou favorecendo a tranquilidade, a alegria, a paciência, mas eu posso estar promovendo o individualismo, a discórdia, o materialismo e uma série de outras condições. Porque se eu encarnei como todo mundo encarna, fruto de uma fecundação de um óvulo por um espermatozoide, e guardadinha durante muitos meses na barriga de uma mulher, teoricamente são 9, mas nós sabemos que nasce de 5, de 6, de 7, né? 8 até 9 meses. Só isso já mostra que nós somos, vivemos e trabalhamos e evoluímos em equipe. Não é nem em grupo, porque no grupo, normalmente um trabalha e o resto leva o nome, né? E quando a nota não é boa, não é assim na escola?
Quando a nota não é boa, você ainda reclama do grupo em que você entrou e não quer mais aqueles companheiros, porque tua nota está baixa por causa deles. Mas por que você também não ajudou a fazer o trabalho para ele ficar com a tua cara? Para você poder ser um instrumento de melhoria da nota. Olha que coisa incrível. Mas, quando se fala em equipe, todo mundo dá a sua parcela, porque a equipe é um conjunto de pessoas com um ideal comum, uma meta comum. Então, todos vão trabalhar e dar a sua contribuição. E para nós nascermos, o trabalho é em equipe. Não é o trabalho individual de ninguém. Mesmo quem opta por uma gravidez solo, né, através da inseminação ou de qualquer outro método, ela depende de um outro para que isso aconteça. Além de depender de toda uma equipe médica que vai fazer o processo. Então, o ser sozinho não existe. O ser existe. Nós somos seres individuais que vivemos numa comunidade. Cada um com a sua personalidade, cada um com as suas metas, mas todos com uma finalidade única, que é nos tornarmos seres puros, é nos tornarmos, alcançarmos Jesus no seu processo evolutivo. Então, se nós aspiramos à evolução, nós temos que estar muito atento a isso que Emmanuel fala aqui no finalzinho da lição. Eu disse que ele está conversando com Jesus, né? Então ele diz: salve Cristo, os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Nós sabemos saudar Jesus? Nós sabemos saudar nossos anjos de guarda, nossos protetores, os benfeitores amigos, nossos parentes desencarnados, nossos familiares encarnados e desencarnados. Nós lembramos de saudar e de glorificar. Dar glória é reconhecer o valor, é reconhecer o papel do outro na nossa vida. Mesmo daqueles, e quem sabe até principalmente, daqueles com quem nós temos dificuldades para nos relacionarmos. Porque Jesus enfrentou muita dificuldade e mostrou a nós que ele venceu todas. Né? Ele enfrentou sem receio. Né? Vamos pensar apenas na sua desencarnação, né? Em todo o ritual que leva à crucificação. Será que nós aguentaríamos 1/1000 do que foi feito para Jesus? Inclusive porque ele foi crucificado por interesses políticos. Ele foi injustiçado. Vou me colocar como exemplo. Eu sou uma pessoa que adoro fila, porque a fila organiza. Mas, ao mesmo tempo que eu adoro a fila, eu sou uma guardiã da fila. Eu acho ruim com todo mundo que fura a fila. E eu fico falando para a pessoa: a fila é aqui, viu? Ó, a fila é... Por quê? Porque eu ainda não sou evoluída. Se eu fosse evoluída, eu faria isso de outra forma. Ou eu não me preocuparia em repreender o outro. Porque a hora que eu repreendo, eu não faço isso com amorosidade. E eu me sinto injustiçada por a pessoa passar na minha frente.
Como se isso fosse uma coisa gravíssima. A pessoa, na verdade, está fazendo para ela, não para mim. Porque este é o jeito dela ser. Ela é assim. E se eu acho que eu não sou assim, eu tenho de compreender. Fácil? Não. Dificílimo. Por quê? Porque, na verdade, eu também às vezes tenho vontade de furar fila. Eu não furo de vergonha. É a história de jogar lixo na rua, não é? Quantas vezes você tá com um papelzinho na mão lá te incomodando, tua roupa não tem bolso, você não tem onde enfiar o papelzinho, você não acha lixeira e você fica com aquele papelzinho porque você fala assim, não pode jogar no chão. Não, não pode mesmo. Não é? Então, Jesus passou por muito mais do que isso, desde criança. Porque eu imagino como devia ser difícil para as crianças da idade dele, os irmãos, os primos, entenderem o comportamento dele. Eu sempre falo que ser mãe de Jesus deve ter sido uma coisa muito complicada, porque ele era um filho diferente de todos os outros e que com certeza dava muita preocupação. Vamos fazer esse exercício de pensar em ter Jesus dentro da nossa casa, né? E aí você quer fazer uma fofoca, ele olha para você e fala que o verbo, o diálogo é uma dádiva e que nós devemos procurar ver o que é bom, né? Não tem aquela historinha do cachorro morto na beira da estrada, né? É isso, né? Porque acho que todo mundo conhece, mas mostra pra gente uma diferença fundamental entre Jesus e todos nós. Ele está com os apóstolos numa estrada e tem um cachorro morto na beira da estrada que está em decomposição. E o cheiro está insuportável. E Jesus olha para o cachorro, olha para todo mundo e fala assim, que belos dentes ele tinha. Se é verídica ou não, não importa. O que importa é que nos mostra que sempre tem um lado bom, tem algo bom para nós vermos. E que a hora que eu só vejo quem fura a fila, eu não vejo nem agradeço a quem honra a fila, a quem obedece à ordem. Eu só me preocupo com aqueles que estão contra. E a hora que eu me preocupo com aqueles que estão incorrendo em equívocos, eu estou equivocada. Porque o meu foco está no mal, não está no bem. Para nós podermos louvar o Natal, louvar o nosso Natal individual, louvar os recados que Jesus nos deixou, nós precisamos estar focados no bem. Estar focado nos dentes do cachorro, no que belos dentes ele tinha. É aí que tem que estar o foco. Eu sempre digo uma coisa, que eu não estou pronta para muita coisa. E que eu sei que eu preciso começar a me aprontar. E eu uso como exemplo o caso do moço rico, que vai falar para Jesus que ele quer seguir Jesus. Não, o que ele precisa fazer para chegar no reino dos céus? Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. Ele fala, mas eu já faço isso. Então ajuda, seja caridoso. Ou não, eu também já sou. Aí Jesus fala para ele assim, já que você faz tudo, larga tudo e me segue. Ele se assusta e fala para Jesus, eu tenho que enterrar meus pais. Ou seja, não, eu tenho mais coisa para fazer, eu não posso ir agora. Né?
E eu sempre brinco com isso. Eu falo assim, quando eu me sinto na mesma situação que o moço, né? Não adianta Jesus chegar aqui agora e me convidar para ir, porque eu tenho coisa para fazer. Primeiro, eu tenho que acabar essa conversa com você. Depois, eu tenho que cuidar de algumas coisas do trabalho profissional. Depois, não sei o que, depois, não sei o que lá. E assim vai, eu não posso ir agora. Não é assim? Porque eu não estou focada em evoluir. Eu estou focada em empurrar a minha vida. Eu não quero tirar os aprendizados necessários, mas eu não quero perder o que eu tenho, mesmo que seja problema. Isso é bem complicado na nossa vida, porque nós acabamos esquecendo que tudo que nos acontece é ferramenta evolutiva. Se nós olharmos para as dificuldades como aprendizado, nós vamos evoluir mais rapidamente. Se nós, quando passamos por uma dificuldade, perguntarmos o que eu tenho que aprender com isso, e não é aprender com isso no sentido de que o outro me prejudicou, não. Por que que o outro... Eu tenho que pensar assim, o que em mim permitiu que eu me sentisse prejudicada pelo outro? A nossa construção evolutiva exige a introspecção e a certeza de que tudo que acontece tem um motivo. Tem uma causa e vai ter um efeito. E esse efeito pode ser sempre positivo, se eu conseguir transformar em evolução as dificuldades que se aparentam, que se apresentam. Então, louvar o Natal é louvar a vida que se renova a cada segundo. Quando nós começamos a conversar, eu era uma pessoa. Depois dessa reflexão com você, eu sou uma pessoa um pouco diferente. Ah, mas ninguém nem vai notar. Sim, ninguém nem vai notar. Mas com certeza algumas coisas eu já vou ter um outro olhar, porque toda vez que eu penso no ensinamento de Jesus, eu descubro uma forma de usar aquilo no meu dia a dia. Claro que eu sou resistente. Claro que tem um monte de situação que eu ainda não resolvo. Como eu disse para vocês, eu não seguiria Jesus agora porque eu tenho mais coisa para fazer. Nós queremos seguir Jesus quando a nossa vida estiver administrada, organizada, em dia. Esquece. Para ter a vida desse jeito, nós vamos ter que evoluir. E para evoluir, não tem outro caminho que não seja resolver problemas. Não é sofrer. Não é pagar. É simplesmente resolver problemas. E a hora que nós não focarmos mais no problema, mas focarmos na solução, o caminho é mais suave. E o louvor já vem como resultado da nossa forma de pensar. Para louvar a criação, para louvar Deus, para louvar Jesus, para louvar o Natal, basta nós observarmos a natureza e falarmos: que bela árvore, que belo dia, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de rever meus padrões de comportamento. Aí esses natais também se multiplicam, porque a cada mudança de comportamento eu nasço novamente numa nova etapa. Então sempre é tempo, porque o espírito não tem idade. O que tem idade é o nosso corpo físico, mas o espírito não. Nós, como espíritos, somos seres em evolução e a nossa idade espiritual é medida por conquistas evolutivas, por faixas
de evolução, não por anos. O tempo é uma convenção. O tempo na Terra não é o mesmo que em outro planeta. As horas passam de forma diferente. Então, o que nós temos como dias vale para nós enquanto estamos encarnados aqui. Mas nós nascemos na carne para podermos, com o esquecimento que a bondade divina nos proporciona, equacionarmos pendências. Então vamos começar a equacionar as que nós temos conosco mesmos, que é o autodesamor, é a autoimpaciência, a autointolerância e tudo mais. A lista é grande. Mas vamos louvar as vitórias que nós conquistamos. Eu agradeço a todos por essa oportunidade. Espero ter contribuído para a sua reflexão, da mesma forma que esse texto serviu para a minha reflexão. Agradeço imensamente e lembremos que os bons espíritos, Jesus, os seus auxiliares, estão sempre conosco. Estão sempre disponíveis. O que acontece é que nem sempre nós estamos disponíveis para eles. Beijo, tudo de bom e até qualquer outra hora.